Olá, eu sou o professor José Luiz Gintzel, juntamente com a professora Cristina Meinhardt, ministro a parte teórica da disciplina INE 5406, Sistemas Digitais, da Universidade Federal de Santa Catarina. Este é o vídeo da aula teórica 1, parte 1, nível RT e Sistemas Digitais. Esta disciplina assume que o aluno já possui conhecimentos básicos sobre circuitos digitais no nível lógico. Considerando o nome da disciplina, a primeira pergunta que poderíamos fazer é: mas onde podemos encontrar sistemas digitais? A resposta é bastante óbvia. Atualmente, todos os produtos eletrônicos contêm sistemas digitais, os quais são projetados para atender aos requisitos de funcionamento particulares de cada tipo de produto. Assim, podemos tentar classificar os produtos eletrônicos em função dos seus propósitos de uso. Por exemplo, computadores desktop, notebooks e os tablets são de propósito geral, uma vez que podem ser utilizados para muitas tarefas, desde navegar na internet, enviar e receber e-mails, editar textos, preparar apresentações, planilhas e até desenvolver software e projetar hardware. Basta que o usuário disponha dos aplicativos de software adequados. Além disso, se conectarmos a esses produtos dispositivos de entrada e saída específicos, poderemos ampliar ainda mais a sua utilidade. Por outro lado, existem produtos eletrônicos que são dedicados a certas classes de aplicação. Esses produtos têm um hardware otimizado para a aplicação a qual se destinam, incluindo dispositivos de entrada e saída específicos. Por exemplo, os roteadores wireless têm por objetivo permitir que outros dispositivos acessem a rede por meio de link de rádio. Portanto, o seu hardware precisa implementar os protocolos de rede necessários, além do transceptor de rádio. Os consoles de jogos precisam ter processadores dedicados de altíssimo desempenho, as chamadas GPUs, que realizam transformações geométricas sobre muitos pixels de imagem simultaneamente de forma paralela. Já os televisores são otimizados para decodificar os sinais de vídeo que recebem e para exibir a imagem com qualidade. Televisores mais sofisticados, chamados de Smart TVs, aproximam-se dos computadores, pois permitem até navegação na internet, além de outros recursos. Apesar dessa tentativa de classificação dos produtos eletrônicos, nota-se que ela não é 100% clara. Por exemplo, os smartphones têm a comunicação como função principal, pois eles são a evolução dos telefones antigos. Os smartphones têm evoluído muito rapidamente nos últimos anos e hoje em dia permitem realizar muitas funções dos computadores, para o que dispõem de sistema operacional, sistema de arquivos e possibilidade de o próprio usuário instalar novos aplicativos, expandindo ainda mais o seu uso. Outra possibilidade de classificação dos produtos eletrônicos poderia ser conforme a fonte de energia utilizada. Desktops, televisores, impressoras, roteadores e alguns consoles de jogos são alimentados pela rede elétrica, ao passo que notebooks, tablets, câmeras fotográficas e navegadores GPS precisam usar baterias devido à sua característica de portabilidade e mobilidade. Assim, os produtos alimentados por baterias precisam ser dotados de chips que tenham alta eficiência energética. Eficiência energética significa que eles precisam atender aos requisitos de velocidade de processamento usando a menor quantidade de energia possível a fim de prolongar ao máximo a vida útil da bateria. Como todos sabemos, a vida útil de uma bateria é diretamente proporcional ao número de recargas. Então, quanto mais recargas dermos numa bateria, mais rápido ela será descartada. Infelizmente, ainda não é economicamente viável reciclar os materiais usados em uma bateria, e a maioria dos países não dispõe de uma política efetiva de descarte de eletrônicos. Resultado: baterias usadas podem acabar parando em aterros sanitários, e com o tempo vazam, contaminando o lençol freático. Agora vamos analisar um produto eletrônico típico, como por exemplo um tablet. Tomemos um iPad 3 da Apple. Embora seja um modelo ultrapassado, ele ainda serve para a nossa análise. Grosso modo, enxergamos 4 componentes principais de um tablet como este.
a caixa de plástico ou metálica, o display touch, a bateria e uma pequena placa com alguns componentes eletrônicos. Dos componentes eletrônicos da placa, o que mais se destaca é um chip maior que vem a ser o processador, popularmente chamado CPU. Este chip é uma espécie de coração do tablet, porque é ele que proporciona todo o poder de processamento. Na verdade, dentro dele não tem um, mas diversos processadores, ou seja, ele é um multiprocessador integrado em um único chip. Em inglês, Multiprocessor System on a Chip, ou simplesmente MPSoC, que é o nome mais correto. Neste caso, a sigla CPU não parece ser mais adequada, já que ela foi criada na época dos processadores de um único core, ou núcleo. Entretanto, talvez por questão de marketing, a própria indústria segue usando o CPU para chips que são, na verdade, MPSoCs. O iPad 3 é equipado com o chip A5X, pertencente a uma família de processadores chamada Série A, projetada pela Apple e que equipa iPads, iPhones e Apple TV. A maior parte dos chips dessa família, incluindo o A5 e A5X, foram fabricados pela Samsung. Porém, devido a uma disputa judicial entre Apple e Samsung, os chips A9 e os mais recentes estão sendo fabricados pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, atualmente a maior empresa de fabricação de circuitos integrados do mundo. Aliás, o nome que se dá a uma empresa especializada em fabricar circuitos integrados ou chips é Silicon Foundry, ou simplesmente Foundry. Recentemente, em uma jogada de puro marketing, a Apple passou a chamar os chips que ela projeta de Apple Silicon, para diferenciar dos chips da Intel que equipam os iMacs e MacBooks. Mas na verdade, este nome é muito tolo, já que a Apple não é e tampouco possui alguma Foundry. Por outro lado, o projeto de MPSoC com o A5X é uma tarefa muito complexa, pois envolve não apenas o projeto de cada um dos diversos blocos, mas também de muitos drivers. Desde que a Apple decidiu reabrir o seu departamento de projetos de chips, ela naturalmente adotou uma estratégia de projeto estratificada, ou seja, ela não projeta cada um dos blocos do chip, mas compra o projeto e o direito de uso de outras empresas, especializadas nos diversos tipos de projeto. Por exemplo, para os processadores de propósito geral que vão nos chips da série A, ela contratou a empresa ARM, especializada em processadores de alto desempenho e baixo consumo de energia, ideais para produtos alimentados por bateria. As GPUs são de outra empresa e as memórias de outra, e assim por diante. Isso permite lidar com um projeto extremamente complexo e ainda viabilizar o lançamento do produto no mercado a tempo de conseguir competir com os concorrentes. No caso do A5X, existem dois processadores ARM da família Cortex-A9, cada um com 2 núcleos de processador. Embora essa figura mostre um modelo de processadores ARM Cortex A9 com quatro núcleos, como mostrado aqui assim. Neste ponto, é importante a gente analisar uma das possíveis classificações dos sistemas digitais, ou mais especificamente falando, dos processadores, em função da aplicação a qual eles se destinam. Vamos começar com os processadores de propósito geral. Os processadores de propósito geral são aqueles que podem ser programados para executar virtualmente qualquer algoritmo, desde que se escreva o algoritmo em uma linguagem de programação para a qual se tem acesso ao compilador específico. Desta forma, as aplicações são implementadas pelo software que roda no processador. Para isso ser possível, os processadores de propósito geral têm o seu hardware projetado para executar um conjunto de instruções genérico, o qual o compilador usa para mapear todos os comandos do algoritmo descrito em uma dada linguagem de programação. Nos processadores de propósito geral, o hardware é otimizado para cada instrução em separado, mas nunca para algum algoritmo específico. A figura deste slide mostra que o processador Core i7 da Intel, que é um MPSoC, possui 4 processadores de propósito geral,
cada um deles identificado como core. É importante ressaltar que neste caso, cada um dos cores contém um processador de propósito geral, que já é bastante complexo, bem como memórias cache privadas. Embora a sigla mais correta para designar esses processadores seria GPP, de General Purpose Processor, a sigla CPU ainda tem sido usada, mesmo no meio acadêmico. O problema é que essa sigla também tem sido usada para designar os MPSOCs, como eu falei antes, o que pode causar grande confusão. Por isso, nessa disciplina, tentaremos usar sempre o nome completo em português, ou seja, processadores de propósito geral. Os processadores dedicados, que seriam uma segunda classe de processadores, também são chamados de blocos aceleradores. São projetados para executar somente um algoritmo específico, ou seja, uma aplicação. Isso significa que a aplicação é implementada via hardware. Em geral, os blocos aceleradores são usados para permitir alta eficiência energética ou execução em tempo real para aplicações que demandam muito poder de processamento e que, por isso, exigiriam demasiado tempo para executar em processadores de propósito geral, ou ainda consumiriam muita energia da bateria. Exemplos de aplicações com essas características são a compressão e a descompressão de áudio, de fotos e de vídeos, e as aplicações de algoritmos de cifragem durante as comunicações, sobretudo em celulares, os quais ficam acessando a rede o tempo todo. A figura desse slide mostra o MPSoC Tigra 2 da NVIDIA, que possui blocos aceleradores para compressão e descompressão de vídeo, bem como controladores de entrada e saída, USB, HDMI, display e outros. Os processadores dedicados a uma classe de aplicações, que em inglês são referenciados por Application Specific Instruction Set Processors, ou ASIPs, constituem uma classe intermediária de processadores entre as duas classes anteriores. Eles podem ser programados para executar uma função ou um algoritmo pertencente a uma determinada classe de processamento gráfico, GPU, por exemplo, ou processamento de sinais, os DSPs. Assim, a aplicação é implementada via software usando um hardware semi-dedicado. E para isso, o processador possui um conjunto de instruções otimizadas para uma classe de aplicação a qual se destina. A figura mostra novamente o MPSoC Tigra 2 da NVIDIA, ressaltando que ele possui uma GPU e um DSP. Bom, agora que já conhecemos os tipos de processadores que existem, é hora de entendermos melhor qual é o escopo dessa disciplina. Como eu falei no início, o nome da disciplina é Sistemas Digitais, e ela assume que o aluno já tenha conhecimentos de circuitos digitais básicos. Então, podemos deduzir que sistemas digitais são circuitos mais complexos e que, por isso mesmo, precisam ser estudados juntamente com novas metodologias de análise e de projeto. Porém, a primeira coisa que precisamos formalizar é a diferença entre circuitos digitais e sistemas digitais. Em primeiro lugar, é necessário dizer que o termo circuitos digitais se refere a um nível de abstração baixo, denominado de nível lógico, ao passo que o termo sistemas digitais geralmente está relacionado ao nível de abstração mais elevado, denominado de microarquitetural ou de transferência entre registradores, que em inglês é referenciado como Register Transfer Level, daí a sigla RT. Quando observamos um esquemático de um circuito representado no nível lógico, como este que está aqui no slide, notamos duas características. Primeira, em cada fio trafega somente um sinal, ou seja, uma variável booleana por fio. Segundo, pelo esquemático, os componentes são portas lógicas, latches e flip-flops. Mas como às vezes as portas lógicas são escondidas em caixas, a característica mais marcante é a primeira que eu falei, que em cada fio trafega somente um sinal. Aliás, vocês conseguem reconhecer esse circuito? Isso mesmo.
é um somador paralelo do tipo Carry Ripple ou Ripple Carry. O somador paralelo do slide anterior foi desenhado usando portas lógicas genéricas, mas atualmente a tecnologia de fabricação de circuitos, chamada de CMOS, permite que se construam portas lógicas inversoras, NAND, NOR e outras, sendo as portas não inversoras construídas mediante o acréscimo de um inversor nas suas saídas. Por isso, é bem comum a gente desenhar um somador já mapeado para as portas inversoras, como nesse esquemático desse slide aí. Aliás, aproveito para lembrar-lhes como são construídas as portas lógicas inversora, NAND de 2 entradas, NOR de 2 entradas em CMOS, as quais vocês já viram na disciplina anterior. Notem que para essas portas o número de transistores é igual ao dobro do número de entradas. Por outro lado, há diversas possibilidades de se implementar a porta Shor em CMOS. Nessa disciplina, nós vamos assumir esta implementação de 6 transistores que está mostrada no slide, que é bastante popular entre os projetistas. Não vou exigir que entendam o comportamento da porta Shor de 6 transistores, pois ele não é muito trivial e vocês não ouviram na disciplina anterior. Voltando à questão da representação dos circuitos no nível lógico, observem esse esquemático do somador paralelo Ripple Carry, muito popular. Notem que as portas lógicas foram escondidas para deixar o esquemático mais limpo. Então, a característica que nos permite identificar que se trata do nível lógico é o fato de que cada fio contém somente um sinal, ou seja, uma variável booleana por fio. Bom, agora vamos observar o esquemático de um circuito representado no nível transferência entre registradores, ou nível RT, como este mostrado no slide. Por um lado, os componentes são de diversos tamanhos e naturezas, e não se consegue identificar um padrão. O que se consegue observar é que, primeiro, no esquemático praticamente não há portas lógicas, latches ou flip-flops. No caso mostrado aí na figura, só tem uma porta lógica por razão pedagógica, mas na realidade não se costuma mostrar portas lógicas no nível RT. A segunda coisa é que em cada fio trafegam vários sinais, ou seja, cada fio é na verdade um grupo de fios, como se fosse um vetor em VHDL. Os fios podem conter sinais que são dados e sinais que são controle. Essa é uma outra característica marcante do nível RT, a divisão entre dados e controle. Aliás, essa figura mostra o esquemático de um processador de propósito geral, denominado MIPS, o qual iremos estudar no segundo módulo dessa disciplina. Mas não se assustem, ele é menos complicado do que parece. Comparando os dois níveis em termos de componentes, podemos dizer que, enquanto no nível lógico os circuitos são representados e tratados sob o ponto de vista das portas lógicas, latches e flip-flops, no nível RT os circuitos são representados por componentes mais complexos como somadores, subtratores ou mesmo unidades compostas, tipo ULAs, além de registradores, multiplexadores, blocos de memória, decodificadores e bloco de controle. Para finalizar esta aula, o conteúdo de hardware que vamos estudar nesta disciplina pode ser contextualizado nos currículos dos cursos de Ciências da Computação e Engenharia Eletrônica da UFSC usando essa figura. Vocês ingressaram no mundo dos circuitos e sistemas digitais através da disciplina EEL 5105, onde viram a relação entre a álgebra booleana e os circuitos digitais, a otimização das expressões booleanas, as portas lógicas, latches, flip-flops e as máquinas de estados. Nesta disciplina de INE 5406, nós estudaremos os sistemas digitais no nível RT, com enfoque nos processadores. No primeiro módulo, estudaremos os processadores dedicados, ou blocos aceleradores, e no segundo módulo, os processadores de propósito geral. Após essa disciplina, a disciplina obrigatória INE 5411, Organização de Computadores, aprofunda o estudo dos processadores de propósito geral, abordando o sistema de memória e seu impacto na execução de programas, bem como as implicações do hardware no compilador e no sistema operacional. Além dessas disciplinas obrigatórias,
Ambos currículos de Ciências da Computação e Engenharia Eletrônica oferecem outras disciplinas optativas na linha de sistemas digitais e sistemas embarcados. Por exemplo, a disciplina optativa INE 5439, Sistemas Embarcados, amplia o estudo de sistemas que foram apresentados em INE 5411, agregando mais processadores e abordando os aspectos de descrição e simulação de sistemas usando a linguagem System-C. Já a disciplina INE 5442, Circuitos e Sistemas Integrados, volta a estudar o transistor e o nível lógico para entender o de como os elementos parasitas capacitivos e resistivos limitam o desempenho e o consumo de energia dos sistemas digitais. A disciplina INE 5442 também dá noções sobre como projetar um chip usando ferramentas profissionais que a indústria utiliza, para as quais a UFSC dispõe de licenças por meio do programa universitário. Bom, assim chegamos ao final da primeira parte da aula teórica 1 de Sistemas Digitais. Muito obrigado por assistir até aqui.